Você é aposentado, pensionista, portador de doença, de moléstia grave, como câncer, inclusive câncer curado, como cardiopatia grave, como nefropatia, doenças dos rins, como hepatopatia, hepatite e doenças similares, alienação mental, que na verdade não é uma doença, mas é uma condição, se algum parente, alguma pessoa que você tem muito próxima, está acometida de uma alienação mental, como esquizofrenia, como Alzheimer, como demência. Se você tem alguém na família, aposentado, pensionista, que paga imposto de renda com cegueira monocular, se você tem algum familiar ou você mesmo, tenha a AIDS, mesmo que esteja assintomático no momento, e seja aposentado, pensionista, portador de doença. Então, o que você está esperando para buscar a sua isenção sobre os seus vencimentos de aposentadorias oficial? E aí oficial nós estamos falando do oficial do INSS, do governo federal, e aí as aposentadorias oficiais dos governos estaduais e governos municipais, O que você está esperando para conseguir a isenção na sua aposentadoria complementar, os fundos de previdências aí, como Fundação Itaú Banco, Previ, Economos, a Fundação CESP, Viveste, Petros. Quer dizer, por que você ainda não foi buscar o seu direito? Para isso, o que você precisa fazer? Você precisa apenas buscar um laudo médico num serviço médico oficial do governo. Você pode fazer um agendamento numa unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. Você pode até, ou num posto de saúde, ou você pode ir num hospital público, de um hospital municipal, estadual, federal, e você fazer um agendamento e ir lá nesse lugar você levar todos os exames que você tem, que identificam a data da doença, que é importante você ter a data do diagnóstico de início da doença. Quais os exames que comprovam, o que você já fez, quais os tipos de tratamento, relatórios médicos, prontuários médicos, você pega, leva tudo isso e fala, eu vim aqui para fazer um laudo médico oficial. Tá aqui. Se você quiser, vai no site da Receita Federal, tem lá um modelo, você imprime esse laudo e leva para o médico, até para não ter o trabalho de ter que fazer isso. E peça para que ele preencha ali, coloque o carimbo da unidade de saúde, coloque o nome, ele assine como médico, preencha todos, data do diagnóstico, qual é o nome da doença, conforme está na lei, porque a gente pode falar de câncer, mas na lei está neoplasia maligna. E aí colocar código de identificação da doença e quais as considerações e os motivos que ele apontam para a identificação da doença. Com isso em mãos, você consegue já dar um início, principalmente na isenção, para já não pagar mais imposto de renda. Você já imaginou qual o benefício você teria se você já ficasse sem ter que pagar imposto de renda de forma até, na maioria das vezes, definitiva, ou seja, nunca mais pagar o imposto de renda? Você que está precisando de um tratamento, hoje mesmo eu estava falando com uma cliente nova que chegou, e na verdade eu estava falando com a filha dela, porque a mãe está acometida com Alzheimer, e aí precisa de cuidador. E precisar de cuidador, você tem ideia de quanto custa por uma pessoa, um cuidador, um ou dois, até um enfermeiro junto, na maioria, dependendo do tipo de doença. Se você já vive isso, você sabe o quanto que você está arcando com esse custo. Esse tipo de isenção na fonte faz com que você não pague mais imposto e esse imposto seja pago diretamente para você. E aí, quer dizer, com isso você é o primeiro passo. Então assim, você consegue a isenção no primeiro passo. Antes de eu entrar no segundo passo, já vou aqui, meu nome é Daniel Lima, eu sou especialista em isenção e recuperação de imposto de renda, principalmente para aposentados, pensionistas, portadores de doença, e também para aqueles que receberam ações judiciais e sofreram retenção do imposto de renda. Então eu já convido você para se inscrever nesse canal e compartilhar com mais pessoas. Tem muita gente precisando, como eu estava falando aqui do caso novo que chegou, que a pessoa precisa de cuidados médicos, precisa de um cuidador. Por quê? Porque a filha não consegue cuidar porque tem que trabalhar. Quantas pessoas, talvez você aí tenha que ficar cuidando da sua mãe e está deixando de trabalhar ou tem uma outra atividade para compor a renda e não está conseguindo. Talvez você, com essa isenção, você consiga melhorar
né, o recurso financeiro, fazer com que volte mais dinheiro, que receba mais dinheiro, ou seja, não pagar esse dinheiro para o governo e entrar, né, na conta do contribuinte, da pessoa que está acometida pela doença, para custear esse tratamento. E tem mais, e ainda existe a possibilidade, se a doença tem mais de 5 anos e a aposentadoria também, ou a pensão foi concedida há mais de 5 anos, você ainda pode ligar para recuperar também os últimos 5 anos de imposto pago na declaração. Não só aqueles que foram pagos, que foram retidos na fonte, né? Mas aqueles também pagos na declaração. Quando você somou tudo isso, apresentou a declaração do imposto de renda, pagou mais imposto na declaração, então você também consegue recuperar esse. Então você consegue ficar isento, você consegue buscar os últimos 5 anos de todo o imposto que ficou retido nas fontes pagadoras, e você consegue, inclusive, recuperar um imposto que você pagou na declaração do imposto de renda. E tem mais, né? Para você ainda que for aposentado, ou você que está pensando em algum aposentado para levar esse tipo de benefício, entenda que tem prioridade no atendimento. A Receita tem uma prioridade a ser seguida. Primeiro, os acima de 80 anos, por causa da lei nova, né, do idoso, e aí tem o idoso do idoso. Então, quer dizer, o acima de 80 anos tem prioridade. Depois, né, são os aposentados com doença que tem prioridade. Então, a prioridade no atendimento para concessão do benefício da isenção, né, e para você também conseguir a recuperação do imposto na Receita Federal. A Receita Federal também tem que fazer uma análise de forma prioritária. Embora não é um trâmite muito rápido, algumas vezes, né, tem alguns clientes que a gente acabou fazendo, saiu até em 30, 60 dias. Não é comum isso. É normal demorar um pouco mais, né, principalmente quando as declarações são as mais recentes. Por exemplo, uma declaração buscando a isenção de 2025, né, a Receita não deixa a gente protocolar a documentação necessária antes de janeiro de 2026, mas 2024, 2023, 2022 e 2021 também. Lembrando, já que eu falei em 2021, se você se enquadra ou alguém da sua família se enquadra nessa situação de ser aposentado, pensionista, portador de uma dessas doenças que eu mencionei no decorrer desse vídeo aqui, no início desse vídeo, né, e é aposentada há mais de 5 anos e tem a doença há mais de 5 anos, declaração exercício 2021 está chegando no final de você conseguir recuperar todo o imposto que você pagou durante o ano de 2020, né, e inclusive o imposto pago na declaração 2021. Então, procure o seu direito. Procure pessoas, né, que conheçam do assunto. Não vá numa aventura jurídica. Tenha o laudo em mãos. Se você não conseguir o laudo em mãos, existem outros meios para se buscar de forma judicial. Procure uma pessoa especializada que vai auxiliar você nisso. É sempre importante buscar uma pessoa que já tenha validado, né, esse tipo de serviço, já tenha feito serviço para muitas pessoas, que possa até te apresentar depoimentos, clientes, até passar o contato de clientes para saber como que foi a situação. Isso é importante para você que está buscando, né, fazer valer esse direito seu. Você quer uma sugestão? Se você é aposentado, pensionista, portador de doença, ou se você tem alguém que você conheça que esteja numa dessas condições, alerte ele, passe esse vídeo para essa pessoa. Ela tem que saber que ela tem um direito, que ela pode buscar esse direito e deve buscar esse direito para melhorar o tratamento. Eu já tive até cliente que recebeu esse valor e falou: eu consegui até fazer uma viagem que há muito tempo não fazia. Então, por que não também fazer uma viagem se você tem um direito e esse direito é seu? Então, fica aqui a dica, mas vá buscar o seu direito, né? Pensa nisso daí. Se você tem todos esses documentos, junte todos esses documentos, vá atrás de um laudo médico. Se tiver alguma dificuldade ou quiser saber alguma coisa a mais, comenta aqui nesse vídeo, põe seu comentário nesse vídeo que eu vou trazer. Eu tô respondendo para todo mundo. Logicamente que às vezes demora um pouquinho mais, mas eu vou respondendo conforme, né, as possibilidades. Você só tem que pensar numa coisa: você pode melhorar seu tratamento, melhorar a qualidade de vida, né, melhorar as condições financeiras. E aí também você pode fazer até muito mais, de repente, né, se você já tiver numa condição boa, o que não interfere no direito da isenção. Mesmo que você esteja curado, a maioria dessas doenças você pode ter o direito à isenção
e de forma definitiva e até recuperar os últimos 5 anos. Vou deixando aqui vocês, tem alguma dúvida? Comenta aqui, fala aqui nos comentários, põe a sua dúvida no comentário e eu vou responder assim que for possível e até um próximo vídeo.